um sentimento de liga. É o sentimento que, na verdade, faz a fruição de toda a estrutura do grande sistema. Aquilo que ordena é o que eles chamam de amor. É a ligação que existe. Nós diríamos que aqui na Terra, nós falamos, são os elementos, são, por exemplo, na teoria dos conjuntos. Tem um conjunto aqui, outro conjunto aqui, outro conjunto aqui, conjunto aqui. Essas partes que os conjuntos têm em comum, né? Isso aqui forma uma teia. Isso aqui é o amor. Né? É aquilo que os subsistemas têm em comum e que fazem com que uns dependam dos outros sem deixar de serem independentes. Né? Então, o que une? Olha, isso existe em nível atômico, existe em nível de sistemas gigantescos ou microsistemas, tem sempre em comum. Você conhece a história do índio, né? Eu gosto daquela história do Rafael Cury, que o índio chega na praia, não, o branco chega na praia e diz assim, isso aqui é o que o índio conhece. Isso o branco fala, aí ele desenha lá, depois uma roda bem grande assim, e fala, isso daqui é que o branco conhece. Aí o índio, não gostando muito da situação, pegou e fez uma bola maior ainda, disse, isso aqui é o que o índio branco não conhece. Conhece essa história? Na verdade, esse gráfico aqui, eu já falei com o Rafael Cury, mas ele não muda a história, ia ser diferente. Porque tem que fazer o seguinte, isso aqui é que o índio conhece. O branco conhece uma parte do que o índio conhece outras coisas que o índio não conhece. Mas essas coisas aqui ambos conhecem. Né? Há coisas que só os índios sabem, que a nossa ciência não sabe. E certamente há coisas que outras civilizações sabem, que o branco da Terra também sabe, ou que eventualmente o índio da Terra e os extraterrestres sabem, mas os brancos não sabem. Né? Nós podemos certamente criar condições aqui bem complicadas. O fato é que existe realmente algo no qual tudo isso está mergulhado que nenhuma dessas partes conhece. Né? E há o além, né? Aquilo que os ET chamam do inominável, incognoscível, etc., que está muito além. Então, veja, na perspectiva extraterrestre, olha aqui, você até comenta no e-mail, eu acho que a gente só pode amar uma única pessoa. Lembra que você comenta isso? Pois bem, olha que interessante. Quando na fase em que os adolescentes mais odeiam os pais, ou têm o sentimento de, ou pensam que, é a época que eles começam a buscar parceiros, a gostar de uma única pessoa. Né? Porque através dessa primeira relação, só aqui ele vai admitir que ama. Ele só consegue admitir para uma pessoa. Depois ele vai adiante. Na história de Hamadid, ele conta que há um momento em que as pessoas percebem que amam todas as pessoas, com a mesma intensidade do velha criatura adolescente que um dia amou profundamente uma pessoa. Porque ele está numa maturidade espiritual. Ele vai. Porque, gente, essa coisa do companheiro que a gente ama, isso aqui é uma ilusão terrestre. Todos nós somos duplos. Quando encontramos a contraparte, cessa essa perspectiva de amor local que nós temos aqui, do amor de um com o outro, porque completado na nossa essência, nos resta o quê? O amor universal, já que o outro está resolvido. Né? Nós temos uma relação de amor com tudo. E a primeira manifestação dessa relação é a negação, depois a agressão, tentar destruir quem você ama. Por que isso? Por que é assim? Pela dificuldade que nós temos de admitir que há algo em nós que é semelhante. Porque quando nós começamos a crescer, nós damos não importância ao que nós somos de diferente. Nós só enxergamos o que nós temos em comum com os outros. Isso nos aluga pra caramba, nos incomoda profundamente, porque nos faz dependentes de uma estrutura da qual nós queremos, em busca da nossa identidade, nos afastar, romper. Nós gostaríamos que nós fôssemos únicos e não tivéssemos nada com ninguém. As pessoas chegam a ter raiva de seus corpos, da sua condição física, tudo, porque vê que os outros também têm.
Isso é louco, né? Na psicologia, a psicologia não vai por aí, mas pensa nisso. Como esse negócio é interessante. Um dia, quando nós percebermos que isso daqui é um elemento necessário, mas está longe de representar a totalidade, isso aqui, gente, essa coisinha que une aqui, é justamente a proporção da chamada massa crítica para mudar os sistemas. Vamos fazer a conexão com a história do centésimo macaco? Quando as transformações individuais fazem com que essas conexões cheguem a um determinado padrão vibratório, essas conexões se rearranjam numa estrutura mais elaborada. Expande todo o conhecimento que o indivíduo tem, expande pela rede inteira. É que nem uma estrutura de pressão, que nem pasta de dente com aquela capinha que não fura. Você pega e começa a apertar. Chega a hora, vai no teto. Né? Essas estruturas também, elas suportam grandes níveis de alterações individuais, mas chega numa hora, gente, que ela rompe. Então é necessário reconstruir essa estrutura de relação totalmente. A rede de consciências muda. Aí os macacos da ilha vizinha já sabem lavar batata sem nunca terem visto isso. Por quê? Porque a rede de consciência conectou-se imediatamente, a pasta furou. Pá. Ora, gente, todas as humanidades no cosmos se amam, porque tudo é interligado. Átomos amam átomos, planetas amam planetas, galáxias amam galáxias. Né? Essas estruturas se reconhecem e há estruturas de afeto e de afinidade. Tem galáxia que não gosta de olhar outra galáxia. Não, tipo, uma olha para outra e fala, meu santo não cruza com você. Quando, veja só, o que nós chamamos de um amor terrestre. Olha como o amor terrestre é errado. Por isso que os extraterrestres, eles fuzilam essa visão que a gente tem de amor. Nós temos que negar o que nós somos de diferente, admitirmos aquilo que as outras pessoas consideram normal, para sermos aceitos, aí nós admitimos amar. Gente, é uma loucura. O amor terrestre é um amor de submissão, é um amor que deixa a gente para baixo, porque o verdadeiro amor, ele na verdade, por incrível que pareça, olha, tome cuidado com esse conhecimento. Ele liberta, ele afasta o indivíduo do convívio, e não o contrário. Por quê? Porque na Terra nós achamos que temos que amar porque dependemos um dos outros. Nos ensinaram isso nas tradições religiosas, a estrutura da dependência e da obediência da ovelha. Ora, vem os espaciais hoje e diz, aquário é diferente. Né? Vocês têm que romper, porque aqueles que se organizarem serão por afinidade, não por necessidade. Eles falam que quase a totalidade dos relacionamentos são movidos pelo medo, pela insegurança, por um monte de coisa, menos por amor. Professor, você pode experimentar sentimento de tesão, sentimento de bem-querer, de um monte de coisa que, na verdade, são artifícios sob o qual você esconde o seu medo de solidão, a sua insegurança em relação à vida, as pressões do sistema e assim por diante. Né? As dependências que você tem. Então, gostar de uma pessoa é um exercício de autoconhecimento profundo, porque você tem que, na verdade, estar acima do que você tem em comum. Né? O amor real, ele se dá no que as pessoas são de profundamente distintas. Né? Por isso o amor cósmico é um amor de natureza complementar, ele não é de dependência. Todos os relacionamentos de dependência vão estourar no mundo, e é isso que está acontecendo no mundo. Os relacionamentos de dependência. E aí, entre nações, entre grupos étnicos, entre tudo, rompe. As relações de comércio são relações de dependência, estão fadadas ao fracasso. Compra lá, dá cá, não sei o quê, estoura. Só vai haver relação de cooperação. É aí que é a grande novidade. Por isso o amor aquariano parece um amor frio, porque ele não é piegas, ele não é falso. Né? E por isso também, veja, esses dias a gente comentou aqui, quando existe um líder e um monte de seguidores, não existe um grupo de pessoas aqui, só existe uma pessoa e essas pessoas todas fazem parte do mesmo egrégora, do mesmo abjurã. Né? Essas pessoas aqui só estão sendo levadas, elas não evoluem, só está evoluindo o líder. Professor, dentro isso aqui o que é, gente? Era de peixes.